E a CBN segue a sua rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Estamos na reta final, inclusive temos hoje e amanhã de entrevistas. E hoje o nosso convidado é Carlos Gianazzi do PSOL, que já está aqui no nosso estúdio. Olá, bom dia, Bom candidato. dia, Fabiola. Quero parabenizar a CBN por organizar esse debate, esse espaço e, sobretudo, aos ouvintes da Rádio CBN. Bom, o Gianazzi é professor, doutor em História Econômica pela USP, foi eleito vereador 2 vezes, está na sua segunda legislatura também como deputado estadual em São Paulo. Está no PSOL desde 2005, quando foi expulso do PT por votar contra um projeto da prefeita Marta Suplicy, que era do PT e que reduziu o investimento na área da educação. Na última pesquisa Ibope, Gianazzi não pontuou e a sua rejeição é baixa, de 5%. O vice na sua chapa é do PCO, é o Edmilson Costa. Gianazzi, no seu plano de governo, um dos pontos lá altos fala sobre o combate à corrupção. Inclusive, é um tema que vem sendo falado em todas as suas entrevistas e até nos debates. É o senhor que sempre puxa esse assunto corrupção. E diz que o combate à corrupção é uma das grandes bandeiras do seu plano de governo aqui em São Paulo. E das primeiras ações é o fim do Tribunal de Contas do município. O senhor acredita que lá no Tribunal de Contas do município é um foco de corrupção, é Não, o isso? Tribunal de Contas do município, na verdade, é uma triste herança do regime militar. Nós só temos 2 tribunais de contas municipais, o do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não há necessidade desse órgão, é um órgão desnecessário que consome mais de 234 milhões de reais dos cofres públicos. As contas de São Paulo podem ser auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, o que nós queremos é canalizar o dinheiro do Tribunal de Contas para as áreas sociais, para a educação, para a saúde. Então não há o mínimo significado. Logicamente que nós defendemos que o corpo técnico, os servidores efetivos concursados sejam transferidos para a Câmara Municipal, porque o Tribunal de Contas nada mais é do que um órgão da Câmara Municipal, que dá o suporte para que os vereadores possam fiscalizar o executivo. Então não há necessidade de toda aquela estrutura, aquele prédio enorme. Então nós defendemos o fim do TCM, como o PT defendia também. Quando eu era do PT, você falou que eu fui expulso do PT, eu fui expulso do PT porque eu votei contra um projeto que reduziu as verbas da educação, mas o PT sempre foi a favor também de extinguir o TCM, mas depois voltou atrás, tanto é que nomeou um dos conselheiros. E É, o conselheiro tem o cargo vitalício, ele fica o resto da vida, ou até a aposentadoria. É um absurdo o que vem acontecendo. porque a extinção do TCM, ela está justamente na parte que o senhor critica a corrupção. Mas o senhor acredita que lá exista um foco de Não, não corrupção? é que ela tem corrupção Ah, dentro do TCM, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que é um órgão desnecessário. O que tem lá é nepotismo, é um órgão, os conselheiros normalmente beneficiam o prefeito. Agora mesmo, o prefeito Kassab nomeou um novo conselheiro, que é como eu disse, é um cargo vitalício. Ele nomeou o vereador Domingos de Sei, que é empreiteiro. Nós estamos lutando em São Paulo contra a especulação imobiliária e o prefeito, na contramão, nomeia um conselheiro dono de empreiteira, vereador da base do governo, que apoiava o Pita, o Maluf, né? E agora é o conselheiro que vai julgar as contas dos prefeitos. E normalmente esses cargos, como são de livre nomeação do prefeito e da Câmara Municipal, esses conselheiros acabam beneficiando os prefeitos de plantão. e quais são os outros mecanismos? Aliás, esse não vai ser o mecanismo, mas quais são os mecanismos que um eventual governo seu vai adotar para combater a corrupção em São Paulo? Olha, em São Paulo tem muita corrupção, tem muitas máfias instaladas na prefeitura, a máfia do lixo, a máfia do transporte público, a máfia da merenda escolar, a máfia do uniforme escolar, a máfia do sistema do serviço funerário. O que nós vamos fazer? Nós do PSOL vamos instalar um comitê de combate à corrupção, um comitê formado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pela inteligência da Polícia Civil, né, para combater. Nós vamos fazer uma devassa e inibir a corrupção através desse comitê. E, ao mesmo tempo, nós vamos dar um choque de gestão na cidade, de gestão democrática, porque hoje não há participação da sociedade nos conselhos gestores, não há a existência hoje dos conselhos de representantes nas subprefeituras, nós não temos eleição direta para subprefeito da subprefeitura. Nós defendemos isso, nós vamos
criar a eleição direta para subprefeito, nós vamos dar um choque de democracia, incentivando, estimulando a participação da sociedade nos conselhos gestores de todas as secretarias e nos conselhos de representantes. Isso ajuda muito. Quanto mais participação popular e social e quanto mais transparência, menos corrupção. Bom, e esse choque de gestão que o senhor falou, vai ter um custo de quanto? Não, não vai ter custo, porque nós já, a própria Tem lei. muita informatização, Não, não? a informatização ela já existe hoje numa boa parte da administração. Mas, por exemplo, a lei orgânica do município já pressupõe a existência do Conselho de Representantes. Nós aprovamos isso na mudança da lei orgânica em 1990, ainda no governo Erundina. Então, nós já temos avanços. A questão é respeitar a legislação, então não vai ter custo. Ao contrário. Agora, para transformar tanto a cidade de São Paulo, é preciso a aprovação na Câmara Municipal dos projetos, né? E hoje o PSOL não tem nenhum vereador na Câmara Municipal. E está batalhando aí nessa eleição, inclusive, para conseguir ampliar isso e ter algum vereador. Como é que vai ser conseguir apoio numa Câmara Municipal? O senhor, inclusive, que já enfrentou isso com seus projetos, quando o senhor foi vereador, né? De conseguir aprovar seus projetos, justamente pela dificuldade que há de conseguir a tal governabilidade. Como é que o PSOL, caso vença uma eleição, consiga a tal governabilidade? Olha, Fabíola, eu conheço muito bem a Câmara Municipal. Fui vereador, como você disse, durante 2 gestões e fiz grandes enfrentamentos dentro da Câmara Municipal. E nós do PSOL acreditamos numa outra forma de se fazer política. Nós não vamos entrar nessa lógica da velha política, do fisiologismo, do clientelismo, da troca de cargos ou da nomeação de cargos de indicações de vereadores. Nós rompemos com isso porque não é assim que se faz política. A política é a arte de bem governar para todos. Nós vamos resgatar o sentido nobre da política, que é a busca do bem comum. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro que nós vamos movimentar a sociedade, nós vamos estimular a população a participar, nós vamos fazer alianças com os movimentos sociais, com as forças vivas da nossa sociedade, principalmente, logicamente, da cidade de São Paulo. E vamos buscar, sim, apoios dentro da Câmara Municipal com os partidos mais avançados, mais progressistas, né? Agora, nós não vamos utilizar essa política clientelista. Nós vamos dar publicidade aos nossos projetos e se os vereadores não votarem nos projetos importantes para a cidade, nós vamos dar visibilidade a isso. Quais são? Nós vamos dar nome aos bois. Falar, olha, nós apresentamos um projeto importante, está na Câmara Municipal, projeto para a construção de 200 creches para atender a demanda na área da educação infantil. Os vereadores que se colocarem contra, ou os partidos, eles serão denunciados. Nós vamos colocar isso, vamos dar visibilidade. Eu quero ver, os vereadores têm medo. Quando há visibilidade, quando há cobrança da população, da imprensa, os vereadores recuam e votam em projetos, mesmo sendo contra. Temos a participação também dos nossos colunistas, agora a participação de Carlos Alberto Sardenberg, com uma pergunta a Carlos Janazzi. Olá, Sardenberg, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, Janazzi. Sobre esse assunto aí, você falou aqui em máfia do uniforme, máfia da merenda, máfia da situação, enfim. Deu um quadro aí que, na avaliação de vocês, a Prefeitura de São Paulo é uma imensa corrupção. Em resumo, você acha que toda a gestão municipal é corrupta? Não, toda não, mas tem vários setores, né? Inclusive o próprio Ministério Público está investigando esse caso da merenda escolar que eu citei, né? Tem o caso da máfia dos uniformes, que é uma investigação feita pela Polícia Federal. Nós temos o que nós chamamos de máfia da especulação imobiliária, que está sendo também investigada agora pelo Ministério Público, que essa máfia é conhecida pelo caso do Hussein Aref, que acumulou um patrimônio de mais de 50 milhões quando exercia um cargo estratégico na Secretaria de Habitação, liberando os alvarás, né? E ele foi nomeado pelo próprio Kassab em 2005, já tinha sido nomeado quando ainda o Kassab era o secretário de Planejamento do PITA, voltou a ser nomeado quando o Kassab era o vice do Serra, e até ontem ele exercia um cargo estratégico, e o Ministério Público está acusando, né, essa máfia da especulação imobiliária. Então, alguns setores estão infestados por essas máfias, pela corrupção. E o dinheiro da corrupção é o dinheiro que faz falta para a construção da creche, para a construção do posto de saúde,
para investimento no transporte público. Então tem que combater a corrupção na cidade de São Paulo. Isso é fundamental para que nós tenhamos mais dinheiro do orçamento para investir nessas áreas que eu estou citando aqui. Tem mais participação aqui dos nossos ouvintes. O Jorge Henrique manda uma mensagem perguntando sobre segurança, candidato Gianazzi. Como que a prefeitura pode auxiliar o Estado na questão da segurança e pergunta se o senhor é a favor da operação delegada e dos coronéis na subprefeitura. Bom, dos coronéis o senhor já, pelo jeito, não. Totalmente contra, um absurdo que o Kassab está fazendo aqui. Das 31 subprefeituras, 30 são comandadas por coronéis aposentados da reserva da Polícia Militar, registrando que o Serra, quando foi prefeito, nomeava ex-prefeitos de outras cidades também. Ele não nomeava pessoas da cidade de São Paulo. Então, falta aí a gestão democrática da cidade. Mas sou totalmente contra nomear coronéis. Tem que eleger, cada subprefeitura tem que eleger o seu subprefeito. E a questão da segurança pública? De que maneira que a prefeitura pode ajudar na melhoria da sensação de segurança em São Paulo? Melhorar a questão da segurança pública? Olha, de várias maneiras. Em primeiro lugar, melhorando a iluminação. Em segundo lugar, valorizando a Guarda Civil Metropolitana, que está desvalorizada hoje, sucateada, degradada, sem um mínimo de investimento. A Guarda Civil Metropolitana tem um papel importante nas nossas escolas públicas, nos nossos hospitais municipais, nos parques da prefeitura, nas casas de cultura. Ela tem que estar presente nesses espaços, protegendo os alunos, os professores, protegendo os usuários do sistema de saúde. O lugar da Guarda Civil Metropolitana não é pegando camelô, indo atrás de camelô. É um absurdo isso. E essa é uma forma importante. E também a prefeitura pode contribuir com o combate à insegurança, à violência, criando medidas preventivas, oferecendo, por exemplo, cultura, lazer e esporte para a nossa juventude que está abandonada na periferia da cidade. Nós não temos casas de cultura, não temos bibliotecas, não temos escolas públicas de qualidade, né? Então nós temos toda uma juventude que se envolve com o crime, se envolve com drogas, porque não tem perspectiva de futuro e não tem acesso à cultura, não tem acesso a um livro, a um computador, à internet. Então a prefeitura tem que fazer a prevenção, ela tem que investir nessas áreas também, principalmente na periferia da cidade. Inclusive, falando em periferia, a CBN fez uma rodada de 96 visitas aos 96 distritos de São Paulo, com uma reportagem justamente para conhecer de perto os problemas. Eu gostaria de entregar ao senhor aqui, ao vivo, o nosso DVD com as 96 reportagens e um relatório completo do que nós verificamos nas 96 periferias da cidade de São Paulo, desses distritos, que todos praticamente têm periferias e situações muito carentes. Agora, o senhor fala de uma mudança em São Paulo, de uma necessidade de vários equipamentos, de uma melhoria de infraestrutura. E a gente sabe que a cidade de São Paulo tem uma dívida grande, que é uma dívida que já ultrapassa os 60 bilhões, né? Alguns falam em 68, outros 50. Enfim, é um número que só cresce justamente pelos nossos juros altos. O seu partido defende o não pagamento, pelo menos parar de pagar essa dívida. Como é que o senhor pretende negociar isso? Será que isso também não é mais um problema para a cidade de São Paulo no futuro, caso não venha a pagar a dívida? Então, primeiro, Fabíola, que a dívida já foi paga. Em 2010, a dívida com o governo federal era de 11 bilhões de reais. Nós já pagamos, até o ano passado, mais de 15 bilhões. E a dívida está em 48 bilhões, só com o governo federal. Essa dívida já está paga. Nós vamos querer fazer uma renegociação. Nós vamos renegociar isso e pedir a conversão de uma parte dessa dívida em investimento social com o governo federal. E eu duvido, nós temos aqui, eu quero fazer um desafio, porque o prefeito de São Paulo, ele pode parar de negociar. E eu duvido que haverá retaliação da presidente Dilma. Por exemplo, nós podemos aqui investir uma parte dessa dívida na construção de 1.000 creches para atender a demanda escolar. E eu duvido que haverá retaliação. A presidente Dilma não teria coragem nem ousadia de punir São Paulo, porque São Paulo não pagou a dívida, que já foi paga, na nossa opinião, e de muitos economistas, para investir na área da educação. Ela ficaria numa situação difícil. Então, o prefeito de São Paulo tem que ser mais ousado, tem que fazer desafios, porque a prefeitura de São Paulo tem um poder imenso. O prefeito Kassab usou isso para o mal. Ao invés de ele usar a sua liderança para buscar recursos e renegociar essa dívida, ele utilizou a força da prefeitura de São Paulo, o prestígio, para montar um partido político, que hoje tem força nacional, o quarto partido político que tem mais força hoje no Congresso
nacional. Então, essa questão da dívida, para nós, não é um problema. E eu quero citar sobre dívida, a dívida ativa, porque se fala muito dessa dívida, mas nenhum candidato toca na dívida ativa, que é o dinheiro que a prefeitura tem a receber, principalmente de grandes empresas. E nenhum prefeito até hoje teve coragem de cobrar essa Quanto que é? dívida de quase 48 bilhões de reais também. Mas hoje nós só conseguimos resgatar por ano 3% dessa dívida, porque ninguém enfrenta as grandes empresas aqui. Tem que cobrar essa dívida. Entendeu? Então tem dinheiro aí no orçamento, tem dinheiro do Tribunal de Contas que nós vamos extinguir, dinheiro da dívida ativa que nós vamos cobrar, nós vamos renegociar a dívida com o governo federal. Agora, Então tem o dinheiro. seu plano de governo, inclusive, que está disponível no site da Justiça Eleitoral e no seu site, não tem detalhes de custos, inclusive, né? De quanto vai custar e detalhes mesmo do projeto. O senhor tem ideia, mais ou menos, de quanto vai custar as propostas que o senhor pretende fazer e as mudanças que o senhor pretende fazer em São Paulo? Olha, uma parte desses custos nós estamos apresentando aí nos próximos dias, porque a nossa equipe, o nosso grupo que trabalha com orçamento está terminando, porque é algo muito complexo. Mas, assim, eu não teria como te dizer agora. Uhum. Tá? Temos mais participação dos nossos colunistas. Agora o Kennedy Alencar está conosco, inclusive o Kennedy que hoje também vai fazer mais um debate com todos os candidatos. Olá, Kennedy, bom dia. Olá, Fabiola, olá, candidato, bom dia para todos, bom dia aos ouvintes. Candidato, o senhor apareceu na última pesquisa da Datafolha com apenas 1 ponto percentual de intenção de voto, então é altamente improvável que o senhor consiga vencer a eleição. O PSOL é um partido que tem propostas econômicas mais radicais, que partidos de esquerda que chegaram ao poder, a história mostra, precisaram abandonar para conquistar a maioria do eleitorado. O senhor há pouco estava falando de parar de pagar a dívida da cidade, de que acaba com o Tribunal de Contas e que tem dinheiro, que tem que pressionar as empresas. Esse tipo de proposta, candidato, não é muito irrealista e não reflete justamente uma avaliação, a sua baixa intenção de voto não é reflexo justamente de que o eleitorado compreende que uma proposta desse tipo desorganizaria as contas públicas em São Paulo e acabaria fazendo mais mal do que bem à cidade? Primeiro, eu quero deixar claro aqui que o PSOL é um partido de esquerda mais atualizado, né? Nós não somos sectários, fundamentalistas, nós atualizamos a nossa visão de esquerda. E quero registrar aqui que nós temos aqui condições sim de reverter essa situação eleitoral, porque nós não temos espaço por enquanto. Agora começou a campanha agora, o pessoal tem pouco espaço, nós temos 58 segundos no programa eleitoral e a nossa candidatura está ainda em construção, nós estamos crescendo, né? Nós estamos observando falhas nas pesquisas, né? Nós já fizemos algumas representações, alguns ofícios, tanto ao Datafolha como ao TRE, e nós entendemos que nós já fomos testados, nós do PSOL éramos do PT, nós fomos expulsos do PT, e Luiz Helena, ex-senadora, foi expulsa porque não concordou com os rumos do PT, porque o PT, quando era de esquerda, se dizia de esquerda, tinha um discurso, quando chegou no comando do governo federal, mudou totalmente seu comportamento. Aqui em São Paulo também eu fui expulso do PT 2 vezes, porque realmente fui contra, me coloquei contra, votei contra vários projetos da ex-prefeita Marta Suplicy, que eram projetos contra a população, né? Os nossos militantes eram basicamente todos do PT, então nós não concordamos com o rumo, com a traição histórica feita pelo PT em relação às lutas que nós estávamos travando desde a criação do Partido dos Trabalhadores. Então nós já fomos testados, nós não vamos reproduzir o mesmo erro dessa esquerda que acabou sendo cooptada e se vendeu. Obrigada, Kennedy. E agora a pergunta do Eric, nosso ouvinte aqui, que manda pergunta pelo e-mail. Ele fala que ele pergunta aqui se quer saber sobre os camelôs. O que o senhor pretende fazer em relação aos camelôs e à Feira da Madrugada? Olha, nós temos que regulamentar. Existe uma economia informal na cidade de São Paulo, né, que é responsável pela sobrevivência de muitos trabalhadores. Então, nós vamos regulamentar, né, vamos regularizar a situação desses trabalhadores. Nós, inclusive, criticamos aqui, denunciamos, inclusive, no Ministério Público o que aconteceu. O prefeito Gilberto Kassab, ele criminalizou os camelôs. Camelôs, pessoas que estavam trabalhando há 20, 30 anos, deficientes físicos, idosos, que tinham autorização
ele, através de um decreto, expulsou essas pessoas das ruas, né, criminalizando essas pessoas. Nós não vamos criminalizar os trabalhadores. Esses trabalhadores da economia informal são vítimas de uma estrutura desigual e eles merecem respeito. Vai liberar os camelôs em toda a cidade? Não. Nós vamos regulamentar essa situação, regularizar, não é um liberou geral, nós vamos organizar essa E atividade. como que vai ser essa Não, organização? na verdade, já existe uma legislação para isso. O fato é que o prefeito Kassab, ele, para vender a ideia de que está limpando a cidade, está limpando inclusive as pessoas, os trabalhadores. Nós não vamos aceitar esse tipo de Mas como é que vai situação. ser? Vai determinar algumas ruas onde os camelôs vão poder Sim. atuar? Como é que vai ser essa Vai ser organizado, organização? não, vai ser nos centros comerciais, nas regiões onde existe comércio, onde existe gente, enfim, onde eles já estão, na verdade. Mas hoje não existe organização. Mais participação dos nossos ouvintes. O Francisco Silva pergunta sobre a área da saúde. Eu gostaria de saber do candidato Janazzi como melhorar a saúde, sendo que não adianta só construir postos, como muitos candidatos propõem, né? Tem que melhorar o atendimento. Há postos onde não há médicos e que tem apenas atendimento de enfermagem, isso quando o atendimento também não é muito ruim dos próprios médicos. Como melhorar a qualidade da nossa saúde? Como melhorar a saúde pública? Qual é a sua proposta? Em primeiro lugar, tem que investir no fator humano, que nós temos que investir nos profissionais da saúde, nós temos que ter um plano de carreira digno, atraente, nós temos que oferecer salários dignos, né, para os servidores da saúde. Além disso, nós temos que, lógico, construir novos hospitais, nós temos que aparelhar os hospitais, isso é fundamental, porque não existe hoje. Não existem equipamentos na periferia da cidade de São Paulo. Hoje é difícil uma pessoa conseguir um atendimento, mas, sobretudo, nós entendemos que você tem que investir nos profissionais da saúde. Os profissionais estão totalmente abandonados, vivendo a velha história do arroxo salarial, né, trabalhando em condições extremamente precárias. Então, isso tem que ser mudado, tem que ser Investimento alterado. na área financeiras, aumentar salário, é isso? Com certeza, não há dúvidas. Investimento em salário, na melhoria das condições de trabalho e também na formação dos profissionais da saúde. Isso ajuda muito. E abrir concurso público para contratar novos servidores. O que acontece hoje? A saúde na cidade de São Paulo está totalmente privatizada e terceirizada. Mais da metade do orçamento da Secretaria de Saúde é destinado às empresas conveniadas, às OS, às organizações sociais. A prefeitura lavou as suas mãos, ela jogou essa responsabilidade de gestão para as organizações sociais, mas a Constituição é clara. É claro, nós temos a lei do SUS, do Sistema Único de Saúde, que diz que a gestão da saúde tem que ser a gestão pública. E São Paulo está privatizando, está terceirizando, por isso que a saúde está um caos. Esse modelo se mostrou ineficiente. Não adianta privatizar e terceirizar, porque não funciona. Participação agora de Gilberto de Menstein, nossa colunista também. Sua pergunta, de Menstein. Candidato, você tem se preocupado muito há muitos anos com a questão da educação. Mas, ao mesmo tempo, tem defendido que uma das melhoras da educação passa pelo aumento salarial e tem se mostrado por várias vezes reticente ou até contra políticas de mérito implantadas no poder público. O professor que trabalha mais, ganha mais ou que tem melhor desempenho. Não é, ao mesmo tempo que se defende o aumento salarial, também não se deveria defender, candidato, que aquele professor que não é esforçado, não se empenha, não tem o mesmo tipo de rendimento do que aquele que se empenha, ou seja, o bônus no final não está mais a favor do pobre do que contra o pobre? Eu discordo completamente dessa política de meritocracia, que é a falsa meritocracia, que é implantada principalmente aqui no governo do estado, que foi implantada pelo ex-governador José Serra. A falsa meritocracia foi a criação dessas provinhas para professor OFA, ACT, que na verdade foi uma política organizada contra os professores para criminalizar, para jogar a culpa do fracasso escolar, da crise na educação, nos professores e nos profissionais da educação. Isso não é meritocracia, o que nós estamos assistindo hoje aqui, a criminalização dos professores, porque como o governo não investe em educação, mantém escolas sucateadas, degradadas, mantém toda uma estrutura de abandono, então ele joga a culpa em alguém, então é o professor. Então a meritocracia hoje, ela na verdade faz parte de uma política para prejudicar e criminalizar
Os professores da rede pública de ensino, Então, por isso que o nós nos professor que não colocamos trabalha, que contra. não se esforça, tem a mesma coisa do que aquele esforçado. Não, então, Isso que o senhor chama de justiça, é isso? Não, os professores se esforçam. Acontece que os Todos se professores esforçam, da todos. rede Todos se pública esforçam. trabalham em condições adversas, em condições precárias, são vítimas da superlotação de salas, da violência escolar, da falta de material. Então não dá para defender meritocracia nesse contexto. Talvez num outro contexto em que nós tivéssemos salários dignos, um piso salarial para valer e condições adequadas de trabalho, nós poderíamos até discutir, mas nesse contexto, discutir meritocracia é implantar política contra os professores. Tá certo. Obrigada, Gilberto de Menstein. Candidato, vamos fazer aqui um joguinho rápido. Eu gostaria que o senhor respondesse se o senhor é a favor ou contra de alguns temas importantes em debate na nossa cidade. Lei Cidade Limpa, a favor ou contra? A lei Cidade Limpa eu sou a favor, eu sou contra limpar os pobres, tirar as pessoas, acabar com os pobres da cidade de São Paulo. A volta da publicidade nas ruas, então. Eu sou contra. Contra. A derrubada do Minhocão, a favor ou contra? Nesse momento, contra. Pedágio urbano, sim ou não? Totalmente contra. Ampliação do rodízio municipal de veículos. Sou contra. Restrição da circulação de caminhões. Não tenho uma opinião muito formada, ainda nós estamos analisando esse tema. E a restrição das motos nas marginais e nas grandes vias? Não, esse não é o caminho para resolver o problema. Investimento da prefeitura em metrô? Eu sou altamente a favor, a prefeitura tem que dar a sua contribuição. As ciclofaixas de lazer funcionando durante a semana, também como opção para meio de Acho transporte? muito importante para a cidade. Construção de estacionamentos públicos com dinheiro da prefeitura? Eu sou contra. Contra. A calçada feita pelos munícipes ou a calçada feita pela prefeitura? Eu acho que depende da situação. Em algumas regiões onde a população não tem condição, acho que tem que ser a prefeitura. O fim das OSs? Eu acho que tem que ter uma revisão. A OS ela entra como algo complementar. O bico oficial da polícia? A favor ou contra? Eu sou contra. Contra. O fim da sacolinha Eu plástica? defendo salários dignos para os policiais. O fim da sacolinha plástica? Eu sou a favor, mas não como foi feito agora, né? Eu acho que de uma outra maneira. Um defeito seu e uma qualidade sua? Um defeito? Acho que eu sou tímido. Uma qualidade? Puxa, eu não sei. Aí eu não saberia dizer uma qualidade. Eu agradeço a sua participação aqui ao vivo na CBN. Muito obrigada. Muito obrigado, Fabíola, e a todos os ouvintes da CBN. Hoje nós conversamos com o candidato Carlos Gianazzi, do PSOL, e amanhã o nosso último convidado aqui na nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos receber Paulo Pereira da Silva, do PDT. Vamos agora ao Repórter CBN. Na sequência, tem mais CBN São Paulo.